Prezados, oficialmente eu queria dizer boa noite a todos vocês. Queria dar início à nossa live, certo? Estamos aqui reunidos para falar sobre board games, esse tema tão interessante e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho sobre alguns princípios matemáticos que se associam a essa grande área que são os nossos board games. Eu sou o professor Helder Oroski, sou professor ali da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e para me auxiliar nesses assuntos, eu vou contar com meu amigo Adair Silveira, vulgo Ada, um cara com muita experiência em marketing e trade marketing ali na Craft Foods, e resolveu agora brincar um pouquinho, se aventurar nos board games, certo? Gente, sobre o que a gente vai falar nessa apresentação? A gente vai falar sobre os conceitos introdutórios, certo? Aos board games, quais são as suas histórias, quais são os fundamentos matemáticos nessa grande área, e para que a gente possa fazer essa apresentação, para que a gente possa apresentar esses conceitos fundamentais, a gente vai seguir o seguinte roteiro. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve contextualização, a gente vai falar sobre a evolução histórica dos board games, quais foram os jogos, onde eles aconteceram. Eu vou fazer só um segundinho aqui, ó, vou tirar o microfone aqui, só um segundinho, gente. Voltando, vamos falar sobre os primeiros jogos, vamos falar um pouquinho sobre teoria de probabilidades, que está tão associado a praticamente quaisquer jogos que a gente venha a brincar. A gente vai falar também sobre a teoria de grafos, como essa teoria começa. A gente também vai falar sobre jogos cooperativos, onde eles vieram, como eles surgiram, como eles revolucionaram a área dos nossos board games, certo? E, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre as conclusões de tudo isto, ok? Gente, primeiro, o que é um board game? Vamos falar formalmente qual é a definição de um board game. Gente, um board game pode ser definido como qualquer jogo no qual as peças são movimentadas num tabuleiro padrão, gente. Pode ser um tabuleiro desses do War, um tabuleiro desses de Catan, um tabuleiro desses convencionais que a gente vê todos os dias. Isso é um board game. A gente tem, inclusive, um exemplozinho gráfico aqui sendo mostrado, ok? E agora, para falar um pouquinho sobre a evolução histórica dos nossos board games, eu vou passar a palavra para o meu amigo Ada. Ada, está contigo. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ada. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade ao professor Helder, ao pessoal do Dacel e a quem está assistindo também, que afinal de contas despenderam um pequeno tempo para poder acompanhar a gente. Então eu espero que vocês curtam a live. Se tiverem dúvida, a gente vai abrir espaço no final da live para vocês perguntarem, tá? Pode passar, professor. Bom, para explicar primeiro de board game, a gente tem que falar onde ele surgiu, né? Qual seria o pai do board game? Então, alguns indícios levam a gente a crer que o primeiro board game se chamou Sené, tá? Pode passar o slide, professor, por favor. Bom, a princípio, esse priminho nosso aí, nosso pai tem 5.000 anos já. O Sené foi o primeiro board game encontrado, a princípio, no Egito Antigo. Então eu fico imaginando o historiador abrindo uma tumba, olhando esse negócio e falando, o que é isso, né? Então, se você olhar, basicamente é uma caixinha. Aí, quando ele abre essa caixa, tem o próximo chart, por favor. Ele encontrou isso dentro da caixa. Eu fiquei imaginando o historiador, mas o que é isso? É um negócio de costura? É um instrumento de tortura? Então, eles foram abrindo várias tumbas. Então, várias tumbas tinham esse mesmo exemplar de formas diferentes. Óbvio, cada região produziu de uma forma. E também tinham hieróglifos. Tanto que a primeira descoberta do Sené, a primeira referência é de 3.000 anos antes de Cristo, na tumba de Mercneira. Tinha hieróglifos contando do Sené. Como é que é o Sené? Na verdade, o Sené é um jogo para 2 pessoas. Vocês podem ver que são 30 casas no tabuleiro ali em cima.
e não existia dado. Esses palitinhos que vocês conseguem enxergar ali, na verdade é o pai do dado, é a forma mais primitiva de sorte que você pode encontrar. Então, basicamente, o jogo ele tinha 4 palitinhos desse, com uma cor um lado preta e o outro lado era branca. Quando você jogava os palitinhos para cima, eles caíam na mesa, de acordo com o número de faces branca ou preta, você andava com os peões no tabuleiro. Então, um dia, se você está jogando algum joguinho e não tem um dado, perdeu, experimenta pegar uns palitinhos e fazer cores diferentes, que basicamente você consegue criar um dado. Então, essa é a forma mais primitiva, uma forma mais simples do que ficar fazendo daquele jeitinho. O que o Sené era? Basicamente, era um confronto entre duas pessoas, onde o vencedor conseguia uma passagem para a vida eterna. Então, se você... pode passar para o próximo chart, professor, por favor? Essa é a tumba da rainha Nefertari. Na verdade, é um hierógrafo que foi encontrado na tumba dela e representa ela jogando Sené como uma pessoa que não existe. Então, existiam outros vários registros que mostravam a mesma coisa, porque essa pessoa, tecnicamente, ela tinha vencido o jogo e ela tinha ido para a vida eterna. Então, basicamente, esse é o nosso pai dos board games. Então, a gente tem que agradecer aos egípcios que ajudaram a criar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje. Caso vocês queiram jogar o Sené, ele existe hoje em dia. Existem vários sites que você pode pesquisar pelo nome do jogo, você compra um kitzinho, joga na sua casa, ou até mesmo online tem vários sites que permitem você jogar. Quem sabe seja uma boa, né? Vai que dá a vida eterna mesmo, daí você chega lá em cima, você já tem isso bem resolvido. Então, basicamente, esse é o Sené. Próximo, professor. Bom, continuando falando de jogos antigos, a gente não tem como deixar de falar do xadrez. Basicamente, nesse meio tempo, existiram outros jogos, mas não com tanta ênfase quanto o Sené. E o xadrez, quando ele foi inventado? O xadrez foi inventado 600 anos depois de Cristo. Então, basicamente, a gente tem um gap de 3.500 anos aí versus o primeiro jogo. Tá? Aonde ele foi inventado? Na Índia. Então, reza a lenda que eles criaram um jogo e, basicamente, se você passar para o próximo chart, eu vou poder ver. Isso, ótimo. O pai do xadrez era o Chaturanga, que em sânscrito significa a união de 4 exércitos. Tá? Basicamente, você veja que a configuração do Chaturanga é exatamente igual ao de xadrez, né? Com algumas diferenças que eu vou explicar agora. Chaturanga é a união de 4 elementos do exército, então você tinha a infantaria, você tinha a cavalaria, e aí o que diferencia um pouco hoje você tinha a elefantaria. Tomara que a potência do PS4 seja boa. As aí carruagens, vai tá? adiantar. Então, as carruagens foram substituídas pela torre, não tem jogos bons. xadrez moderno, e as elefantarias foram substituídas pelo bispo. Então, quando você olha o Chaturanga inventado 600 anos depois de Cristo, as mudanças são poucas, assim. A diferença é que o rei, era o Raj na época, ele não tinha rainha, ele tinha assim, o filheiro do rei, tá? O que aconteceu? Aí eu falei pra ele, com certeza o Xbox Pérsia, vai vir com mais potência. Pérsia, e Bom, depois, tudo bem, Edu? dos mercados, eles chegaram na Europa, e lá por volta da época do Renascimento, nos anos de 1500, 1600, a Itália e a Espanha modernizaram o xadrez e trouxeram as regras que são hoje. Mas o mais legal de tudo é que o Chaturanga, criado 600 anos depois de Cristo, são as regras praticamente iguais. Então, no Chaturanga, por exemplo, quando um peão chegava na extremidade oposta, ele já colhia uma peça. A única diferença é que o alcance das peças, por exemplo, do elefante e da torre, não era tão longe, né? Era mais próximo. Mas essa é a origem do xadrez. Hoje é o jogo de tabuleiro mais vendido no mundo e a gente sabe que os números de xadrez são impressionantes, né? Então, você pode olhar alguns exemplos, por exemplo, quando um jogador está iniciando um jogo de xadrez, eu jogo uma vez e meu parceiro joga outra. Estou falando de um lance. Só ali você tem 40 diferentes possibilidades de configuração do tabuleiro. Quando duas pessoas jogam um movimento cada um, são 2 lances, isso pula para 197 mil possibilidades de posições no tabuleiro. E quando cada jogador joga mais um lance, o número passa para 121 milhões. Então, a capacidade cognitiva que você tem que ter para jogar um xadrez, ela não exige muito, mas se quer se aprofundar e virar um mestre dos board games, ele pode ser bem útil. Ótimo, professor. Bom, e aí a gente falou dos 2 principais jogos de tabuleiro. Quando a gente fala de crescimento dos board games e como eles chegaram a ser o que são hoje, existem alguns pontos importantes que a gente tem que destacar. O primeiro deles chama-se Spiel des Jahres. Esse gráfico mostra o número de lançamentos de jogo por ano. Você pode ver que a partir dos anos 2000 ali, o número virou uma curva praticamente exponencial, tá? O número cresce significativamente e a gente acredita que tem alguns fatores que ajudaram a alavancar esse número. O primeiro é o Spiel des Jahres, que está no próximo chart que a gente vai falar.
Pode passar, professor? Ótimo. Obrigado. O Spiel des Jahres ele foi criado justamente para você premiar os melhores designs de board games. Então, ele surgiu na Alemanha, que já era um país propício a jogar board games, pela reunião das pessoas, eles decidiram criar esse prêmio. Esse prêmio, basicamente, eles pegam os jogos e procuram por uma mecânica diferente, um design interessante, uma arte interessante, eles premiam os jogos de acordo com isso, tá? Hoje ele é a premiação mais respeitada e surgiu em 1979. O primeiro jogo a ganhar o Spiel foi A Lebre e a Tartaruga. Vocês podem ver aqui, tá? Então, basicamente, ele foi inventado para ser uma corrida e eles minimizam a sorte. Então, não tem uso de dados, tá? Então, você basicamente tem que, às vezes, correr como uma lebre, muito rápido, e às vezes tem que ser vagaroso como uma tartaruga para ser o primeiro lugar. Ele é um jogo que tem uma camada estratégica interessante, mas ele pode ser jogado por crianças, e é um pouco do foco do Spiel. A ideia do Spiel não é premiar jogos super complexos e difíceis, e sim levar o board game para o maior número de pessoas possível, ok? Então, esse prêmio existe até hoje, e a gente pode falar dele mais nas outras lives. Okay. Pode passar, por favor? Ótimo. Vou passar a bola para o professor Helder agora. Prezados, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o oposto do que o Ada acabou de comentar. Ele falou sobre a lebre e a tartaruga, que tenta minimizar o efeito da sorte, ele tenta minimizar o efeito das probabilidades. Agora Mas a gente eu não quero gravar. Os jogos que têm alta dependência desse fator probabilidade. E, gente, quando a gente fala sobre isso, é uma aula, Fátima, Cândida, bastante superficial, porque não cabe numa apresentação curtinha como essa falar de uma maneira mais densa sobre isso. Que seria algo como processo estocástico, teoria de probabilidades, a gente não vai entrar nesses aspectos. Mas para ilustrar essa dependência dos board games de fatores como sorte, a gente escolheu o seguinte joguinho: Os Colonizadores de Catan. Gente, esse é um joguinho clássico, saiu em 1995. Temos aqui a caixinha do nosso amigo Catan. E esse jogo aqui, gente, esse joguinho, ele revolucionou o mundo dos board games. Por quê? Primeiro, ele trouxe fatores cooperativos, ele criou mecânicas que depois foram copiadas por outros jogos. Ele, com certeza, tem uma influência bastante interessante naquele crescimento praticamente exponencial dos board games a partir do finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, certo? Inicialmente, como funciona? Mora, eu não consigo ver aqui. A gente tem basicamente uma ilha, ok? Nessa ilha a gente tem vários pequenos territórios, cada território ele é representado por um pequeno hexágono, e cada território desses ele produz um determinado elemento. Certo? E como é que eu sei se esse elemento vai ser produzido ou não? Entram os nossos amigos dados, certo? O somatório dos dados, certo? Então, se eu tenho um resultado que, por exemplo, é 3 mais 1, eu tenho 4. Então, esse território aqui marcado com 4 vai produzir. O que ele produz, gente? Aqui eu tenho produção de madeira, aqui eu tenho produção de palha, aqui eu tenho produção de pedra, e assim sucessivamente, certo? E nessa brincadeira, gente, a gente acaba conseguindo uma distribuição de probabilidades, certo? Alguns elementos se tornam mais prováveis que outros. Só para ilustrar, gente, eu tenho um tabuleirinho montado aqui e eu vou posicionar para que vocês possam ver. Aqui a gente tem uma estrutura bastante semelhante à que a gente está observando, certo? A gente tem os vilarejos, a gente tem pontes, a gente tem os pequenos territórios, e para que esses territórios possam produzir, o somatório dos dados ele tem que dar um determinado valor. E como a gente está tratando de somatório,
é mais provável que números próximos dos centrais, por exemplo, 7, aconteçam mais. Se eles acontecem mais, o jogador que escolher os números mais próximos dos valores centrais, ele tem uma vantagem estratégica, certo? É o valor probabilístico influenciando o jogo. Por exemplo, o 7 ele não é considerado porque o 7 no jogo representa o ladrão, ou seja, o ladrão rouba a produção daquele determinado território. Mas o 7, por exemplo, ele seria obtido pelo somatório de 1 e 6, ele seria obtido o 7 seria obtido pelo somatório de 1 e 6, ele seria obtido pelo somatório de 2 e 5, de 3 e 4, diferentemente, por exemplo, do 2, que só seria obtido no somatório de 1 e 1, certo? Então, eu tenho uma única possibilidade em 36, enquanto aqui eu tenho um conjunto bem maior. Eu tenho um exemplo prático de como a escolha desses territórios aqui determina o meu desempenho melhor ou pior no meu joguinho, certo? Seria um único exemplo, um jogo clássico, um jogo que influenciou bastante a história dos board games, onde o fator probabilístico é bastante forte, ok? Legal. Agora, vamos falar sobre uma outra ferramenta matemática que influencia bastante a questão dos board games. Existe um outro jogo muito conhecido no mundo dos board games, que é o famoso Ticket to Ride, certo? O Ticket to Ride, ele é um joguinho onde eu tenho basicamente estações ou cidades ali que eu tenho que interligar por vias férreas, certo? E eu preciso reivindicar essas rotas férreas para que eu possa pontuar ao final do meu jogo, certo? Essa é uma versão intuitiva de uma outra ferramenta matemática que o pessoal adora na engenharia, adora na ciência da computação, que são os grafos, gente. Cada cidadezinha, cada estação, ela é representada por um vértice, ok? E as estradas, cada cidadezinha, ela é representada por um nó, ok? E cada estrada, ela é representada por um arco, ok? E o elementinho que a gente está comentando agora, que são os grafos, ele vai representar justamente uma função que associa nós e arcos. E associando nós a arcos e o peso, o custo de percorrer esse arco, eu consigo determinar, qual é o peso mínimo para sair, por exemplo, de uma cidade A e chegar numa cidade G. Qual é a melhor trajetória possível para se chegar nesse ponto, ok? Aí existem vários algoritmos, várias metodologias para a gente tratar isso. Entra a parte de otimização, que é muito tratada nos cursos de exatas, entra a parte, por exemplo, um algoritmo de Dijkstra que vai tentar encontrar o caminho mínimo aqui, e um jogo como esse é praticamente uma aplicação prática da teoria de grafos. Como a gente está falando basicamente com o público que vem do Dacel, que vem do Daelt, e são pessoas que têm alguma ligação com a área de engenharia elétrica, com a área de engenharia de controle e automação, eu queria puxar a sardinha um pouquinho para a gente e falar sobre um joguinho que tem tudo a ver com a nossa área. É o famoso Power Grid, gente. O objetivo do Power Grid é essa caixinha aqui, ó. É simplesmente, gente, interligar regiões, levar energia para diferentes regiões, certo? Tem a versão nos Estados Unidos e tem a versão original no mapa da Alemanha. Então, basicamente, a gente está tentando minimizar o custo de transmissão da energia. É um jogo com uma pegada econômica que trabalha forte essa questão dos grafos. Você acaba somando mentalmente o custo de cada um dos arcos. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no ponto de que
Board game é uma ferramenta lúdica para você trabalhar conceitos matemáticos que muitas vezes são pesados para você trabalhar de maneira puramente abstrata. Ele materializa muita coisa, gente. Ele torna muita coisa muito mais próximo da gente. Ok? Beleza? Agora, para falar um pouquinho de uma outra pegada nos board games, que seria a cooperação, que foi levemente introduzido ali no Catan, eu gostaria de chamar o Ada mais uma vez para falar sobre jogos cooperativos. Certo? Um momento. Bom, pessoal, como o Helder bem falou, a gente acha os board games uma ferramenta muito lúdica para a gente começar a explicar alguns conceitos bem interessantes, tá? E um dos fatores que alavancou bastante os board games foram os jogos cooperativos. O Pandemic, que eu vou citar aqui para vocês, ele não foi o primeiro jogo, mas ele trouxe muita gente para esse mundo de board games, né? Então ele trouxe uma arte um pouquinho diferente, vocês estão vendo ali, vocês podem ver também um pouquinho aqui. A arte traz uma mulher na capa como cientista, né? É um jogo muito mais inclusivo. O tema do jogo é muito interessante. Começa com uma pergunta: vocês conseguem salvar a humanidade? Então a pergunta é vocês. Então não é só um, não é só outro. Aqui vocês não vão jogar para competir. Então às vezes a pessoa ia lá para jogar, aquele público que não era tão fissurado nos board games, vamos dizer assim, não queria aquela competitividade. Então esse jogo é um jogo que todo mundo joga junto, tá? Pandemic é um jogo onde cada pessoa tem um papel especial. Então você precisa aprender a usar os pontos fortes de cada jogador. Então, por exemplo, você tem a cientista, que ela consegue achar a cura de uma forma mais precisa, mais rápida. Você tem o viajante, que é o cara que vai viajar pelo mundo e vai conseguir se movimentar. Enfim, tem diversos papéis, como o especialista em quarentena, que ajuda a fazer isolamento social. E eu trouxe aqui o setupzinho para mostrar para vocês uma coisa interessante. Basicamente, no Pandemic, você tem que achar, no jogo original, você tem que achar 4 curas para as doenças existentes. Ao mesmo tempo que é uma corrida contra o tempo. Se você demorar muito, a doença se espalha e vocês perdem o jogo. Então todo mundo perde o jogo junto, ou todo mundo ganha o jogo junto. Inclusive tem um cenário muito interessante do Pandemic que eles conseguiram adaptar para a situação atual, que aconteceu em 11 de março, a pandemia do coronavírus, todos sabem, e a gente consegue fazer um cenário para jogar esse tipo de jogo. E basicamente eles colocaram só uma doença, que é só o corona, e incluíram uma ação no jogo, que é o isolamento social. Então, quando você chega com um peão, por exemplo, numa cidade, você pode usar uma ação sua, e aquela cidade está isolada, está em lockdown, e ela não pode receber mais cubos de vírus. Então, são algumas variáveis interessantes no jogo, como surtos, por exemplo. Quando uma cidade já tem 3 cubos de doença e entra mais um, a doença se espalha. Então, quanto menos surtos acontecerem, mais chances, maior a chance de vocês ganharem o jogo. Então, por exemplo, é só para citar a mecânica interessante, cada vez que o jogador faz uma ação, cidades são infectadas. Eu peguei aqui para mostrar para vocês. São Paulo, você pega um cubinho de doença e coloca lá. E, por exemplo, Xangai, que é onde aconteceu a pandemia, o cenário já está focado aqui na China. Como a Xangai já teria 3 cubos de doença, essa cidade aconteceria um surto. E todas as cidades próximas vão ganhar cubos de infectados. Ou seja, tem que trabalhar em conjunto, tem que cada um ir para um lugar, trabalhar na especificidade e tentar ganhar o jogo junto. Ok? Enfim, o Pandemic ajudou a gente a aumentar o número de jogo cooperativo e trazer mais gente para o hobby, como o Helder muito bem disse, a gente poder construir aí com umas mecânicas mais lúdicas. Ok? Esse é o Pandemic. Prezados, o que eu gostaria de comentar com vocês? A gente decidiu fazer uma pequena live aqui e compartilhar alguns dos jogos que são os mais famosos e que poderiam representar algum marco importante ali na história dos board games mesmo, porque a gente tem ideia de, num futuro próximo, transformar isso aqui num projeto de extensão lá na UTF. Ou seja, num dia da semana, todos teriam a possibilidade de reunir para jogar board game, certo?
provavelmente ali na biblioteca a gente teria, ou numa sala específica para isso, a gente teria um espaço dedicado para interagir e tentar adentrar melhor a esse mundo dos board games que é pouco explorado aqui no Brasil e aqui em Curitiba principalmente, certo? A gente fez uma apresentaçãozinha bastante sucinta, bastante breve, sobre os principais tópicos ali dos board games. A parte mais matemática que estava no título, a gente tratou de uma maneira bem superficial, justamente para não ficar maçante, para não... E se a gente tiver uma resposta positiva de vocês, a gente vai, justamente nas próximas, tentar dar um pouquinho mais de profundidade nesse aspecto. E vocês vão orientando a gente. Vocês querem uma parte mais lúdica, vocês querem uma parte mais técnica, vocês querem uma mescla dos dois. Vocês vão orientando a gente nesse caminho. Eu acho que o board game pode ser uma ferramenta muito interessante aí para a gente aprender conteúdos bem densos ali, se a gente for trabalhar ele de uma maneira pura, de uma maneira bem abstrata. Se fosse para a gente fazer uma síntese das brincadeiras que a gente comentou hoje aqui, é que o board game está crescendo muito no mundo, certo? Uma taxa praticamente exponencial. Isso está chegando aqui, mas aqui ainda tem uma forte barreira, né? As importações, o volume de board games que chega no Brasil ele é bastante restrito se comparado com outros locais. E eu acho que essas barreiras, com o passar dos tempos, ela tende a ficar menos intensa. E a gente vai ter cada vez mais board games disponíveis, certo? E os board games, como eu já falei e comentei de novo e vou comentar mais uma vez, um board game é um laboratório espetacular para a gente aprender matemática, para a gente aprender otimização, para a gente aprender N conceitos de diferentes áreas, certo? Você aprende conceitos fundamentais da parte de geração de energia com joguinho elétrica, você aprende grafos trabalhando com Ticket to Ride, trabalhando com Power Grid, você aprende praticamente conceitos de quaisquer área. Quaisquer áreas tem algum board game associado a elas, certo? E, gente, você aprende de uma maneira lúdica. Você aprende de uma maneira sem toda aquela densidade, sem aquele peso de você estar sentado numa cadeirinha clássica de sala de aula e cumprindo o seu horário, certo? Basicamente seria isso. Gostaria de agradecer ao Joy Joy Café aqui pela cessão do espaço para que a gente pudesse mostrar alguns... Está no espaço deles. Eu não estou muito acostumado com essa dinâmica de live, então eu fiquei um pouquinho perdido hoje aqui. A gente preparou mais setups do que a gente conseguiu mostrar, propriamente dito. Acredito que nas próximas a gente vai estar mais preparado, eu vou estar mais preparado para conduzir melhor essa questão ao vivo, né? E gostaria de agradecer a todos vocês aqui que reservaram ali meia horinha para ouvir a gente. Acho que é muito gratificante para a gente saber que vocês emprestaram bem mais precioso que vocês têm ever, que é o tempo de vocês, para ouvir a gente nesses instantes. Certo? Perguntas, gente? Importante, contatos. Se qualquer um de vocês quiser fazer contato com a gente, eis o nosso... E a gente fica à disposição aqui. O áudio está liberado para cada um de vocês. Estamos à disposição. Helder? Ali. Legal. Alô, tá me escutando? Helder? Tudo bom? Tudo certinho? Com que frequência vocês vão estar fazendo as lives? Dan, eu acredito que a gente vai fazer provavelmente a cada um mês e meio, certo? A gente, na verdade, queria sentir a temperatura de qual era o melhor modelo. O melhor modelo seria uma coisa mais técnica, uma coisa mais lúdica, um híbrido. Qual ia ser a presença das pessoas na live e entender o que agrada a vocês.
a gente tendo esse feedback, a gente vai direcionar para as próximas lives. Bacana. Bom, juntar 30 pessoas aí já é muito bom, hein? Então, de parabéns. Pô, a gente que agradece. Espetacular. Boa noite, Helder e Adair. Posso falar um pouquinho? Por favor. Bom, primeiro, parabéns aí pela live. Como o Helder disse, foi a primeira, mas foi assim, muito boa para ter uma noção. Pelo menos eu, que não conhecia nada sobre board games. E hoje, eu conversando com a minha amiga Rita, que é irmã do Adair, ela me convidou para assistir essa live e eu falei, olha, eu não conheço nada de board games, eu vou assistir porque eu fiquei curiosa. E realmente gostei muito desses jogos, né, de tabuleiro, e eu sempre procuro assistir uma live com mais profundidade, tentando encontrar fundamentos para poder aproveitar os conteúdos. E como coordenadora do mestrado profissional em Ciências Ambientais aqui da UFPR, nosso público-alvo são professores da rede pública, da educação básica da rede pública, e esse é um mestrado em rede nacional. Então, são 9 universidades, e o que eu tenho visto é uma forma de trabalhar com os alunos de forma mais lúdica, né? A proposição de jogos educacionais. E alguns dos jogos, por incrível que pareça, são jogos que, digamos assim, board games que estão propondo. Então, eu fiquei encantada com a apresentação de vocês, com a parte histórica do Adair, que eu acho que faço uma sugestão de aprofundar um pouquinho mais, tornar essa live um pouquinho mais longa. E essa parte matemática, Helder, ela também é muito interessante, essa parte ali, né, dos nós, eu acho que é muito importante, porque traz um fundamento científico, né, para todo esse trabalho. Eu sei que por trás de todo esse trabalho tem outras propostas, né, tem esse projeto de curso de extensão, que eu acho que é maravilhoso, né, eu acho bem interessante, e a parte café lá, né, o Joy Joy Café, que a Rita me comentou alguma coisa, mas enfim, eu não consegui entrar no site ainda e ver melhor, mas o que eu tive de acesso foi essa live de vocês, e eu gostei bastante, parabéns. Eu faço essas sugestões eu gostei, né, da frequência, uma vez por mês. Na próxima, eu vou convidar alguns alunos do mestrado para assistirem também, né? Então, eu não sei como que vocês vão ter o nosso contato. Eu posso passar meu contato para o Adair, né, ali para a Rita, mas parabéns, é um tema fantástico, tem tudo a ver com o momento atual, né, a caminhada, né, do que a gente está... É uma possibilidade tanto para lazer, para as famílias que vão, com esses tempos de pandemia, novos hábitos vão ser adquiridos e as pessoas vão começar a ter um convívio maior familiar. Então, é um tipo de lazer que envolve a família, né? E também é uma possibilidade de uma ferramenta de aprendizagem. Então, isso que eu percebi nesses jogos, né, enfim, nesses board games, uma possibilidade de aprendizagem. Então, eu até vou compartilhar, se vocês não se importarem, eu vou compartilhar com toda a rede do mestrado, são 9 universidades. Vou compartilhar com todos os coordenadores para que, se alunos de outras universidades têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os board games, poderiam estar assistindo e prestigiando essa pesquisa, né, que é um trabalho científico que vocês estão fazendo também. Então, é isso. Parabéns, Adair e Helder. Faz tanto tempo que eu não vi o Adair. Saudades de vocês. Obrigado, Helena. Muito obrigado. Muito obrigado.
Alguma consideração, gente? Perguntas? Acho que vamos finalizando por aqui, né, professor? Perfeito. Vou deixar a cargo de você o encerramento. Quando você sair, você pode clicar a opção de encerrar reunião. E eu só gostaria de agradecer por todos os que participaram hoje também, agradecer principalmente o Helder e o Adair, que estão trazendo todo esse projeto, toda essa construção de explicações board games. Acho que já foi bastante falada, é bem legal, gostei bastante da live. E aqueles que estão acompanhando o Conecta, eu tenho que informar que não há previsões de mais lives para essas semanas, mas com certeza o professor Helder e o Adair vão ter um projeto massa e vão voar, independente de ser por meio do Conecta, sejam eles fazendo lives. Espero que vocês possam vir mais nas lives e ver mais board games, galera. Obrigado aí pela participação. Agradecemos bastante. Obrigado, Guilherme. A gente que agradece. Gente, obrigado a todos. Um ótimo final de semana, ok? E se tiverem oportunidade, já tenta estrear algum board game aí e entrar nesse mundinho espetacular, ok? Abraço a todos!